Olá pessoal, estamos aqui na 16ª Conferência Nacional de Saúde. Estou com a Conceição e ela vai apresentar o trabalho dela, toda a importância que ela tem para a nossa luta e falar um pouco da luta das pessoas com doença falciforme. Prazer, Conceição. Prazer, Simone, obrigada. Eu sou Conceição Silva, sou Conselheira Nacional de Saúde do segmento dos usuários e usuárias do SUS e faço a representação no Conselho Nacional de Saúde da União de Negras e Negras pela Igualdade, a UNEGRE, uma entidade do movimento negro. A minha história com a doença falciforme começa na década de 80, lá em Pernambuco, quando comecei a participar ativamente do movimento negro. E a gente tinha toda uma reivindicação em relação às políticas públicas de saúde, com a instituição do Sistema Único de Saúde. Essa luta persistiu, né, e persiste até hoje. E foi um momento muito importante quando a gente chega, mais precisamente agora, em 2000, no governo Lula, quando houve a implementação da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme. Pernambuco é um estado estratégico para a doença, porque teve a presença dos povos africanos lá. Então, como ela tem a prevalência nesta população, neste grupo populacional, então era estratégico estar construindo ali políticas de saúde para poder dar a atenção necessária a essas pessoas, esses usuários. E nesse contexto, o município de Recife inicia com o programa de doença falciforme e, mais precisamente, em 2005, o município de Olinda tinha uma política, uma lei instituída no município. Eu já estava na gestão do SUS, eu comecei a trabalhar no SUS em 94. Mas, voltando aos tempos atrás, eu participei da 8ª Conferência Nacional de Saúde, e que neste momento aqui a gente está na 16ª, que a gente está chamando de 8ª mais 8 por estar resgatando esse processo. Nessa construção, no momento eu estava na gestão, eu tive a oportunidade de estar no sistema público de saúde do município e quando da implantação da política de atenção à saúde da população negra do município de Olinda, eu fui referenciada pelo movimento negro para estar dirigindo a política. E foi importante porque nós utilizamos, implantar primeiro o programa de doença falciforme como estratégia para estar fazendo o enfrentamento do racismo na saúde, o racismo institucional, e estar, né, construindo ali naquele momento uma atenção especializada para as pessoas com doença falciforme, entendendo que ela é uma doença que tem uma manifestação, ela se manifesta, né, em todo o país. E aí, nessa concepção da expansão da política, houve grandes movimentos a nível nacional, a partir da família dos usuários e dos usuários desses pacientes, que foi a criação das associações. As associações, elas cumprem um papel fundamental, porque elas fazem o controle social e elas vão estar construindo o dia a dia dessas políticas na instituição de saúde. Uma questão que é fundamental, para além da assistência, a assistência ela precisa trabalhar com todas as instituições de saúde. No momento que o paciente começa do hemocentro até chegar na unidade básica, você tem um longo caminho. É importante salientar aqui a compreensão do paciente no manejo da doença. Esse conhecimento ele é fundamental, até porque a doença é uma doença que ela é uma doença de informação genética, ela tem uma dificuldade de ser compreendida pela própria complexidade da doença, mas principalmente porque ainda uma invisibilidade muito grande. O racismo institucional dificulta muito que essas pessoas possam estar acessando os serviços de saúde. No entanto, a gente tem algumas dificuldades, e isso a gente vê no serviço, mas vê no dia a dia, da assimilação do paciente com relação à própria doença. Primeiro, a dificuldade, porque boa parte dessa população é uma população que é de baixa renda, tem dificuldade ao acesso, né, dos serviços de saúde, mas tem dificuldade também no manejo com relação ao seu conhecimento. Então, conhecer sobre a doença, né,
poder trabalhar a questão a especificidade dos medicamentos, há uma especificidade muito grande, né? Há uma dificuldade dessa relação médico-paciente. A gente tem que entender, na questão da doença falciforme, que a pessoa mais importante é o paciente e que ele precisa ter essa consciência. Porque quando você chega na prescrição dos medicamentos, há uma dificuldade muito grande do sistema de saúde, principalmente na questão das anemias, porque se manifesta com anemias severas. Então, há o conhecimento médico, né, biomédico, da utilização do ferro para suprir a anemia. Não é o caso do paciente de doença falciforme. Então, esse é um conhecimento que o paciente precisa se apropriar, porque ele também tem que chegar e dizer para o médico que não vai, porque para prescrever ferro para ele vai implicar mais ainda, né, no processo de saúde e doença. A questão da hereditariedade é uma questão que os pacientes, principalmente, né, nas relações, né, de casamento, que as pessoas precisam conhecer, porque a questão do fator benigno da doença, que é o AS, que é o portador do traço, a pessoa que tem o traço, mas que não desenvolve a forma grave da doença. E quando você vai fazer no casamento, no processo, né, da reprodução, e aí você tem uma informação que ela vai ser transmitida ali. E aí é onde vai se dar o que a gente chama de loteria genética, porque o paciente não tem conhecimento, mas se essa criança recebe a informação para o traço falciforme, um do pai e um da mãe, eu vou explicar aqui bem rápido, no caso, o AS, se ele recebe a A, a gente vai usar a terminologia de criança normal, a forma mais comum de falar. Se ele for AS, ele é traço, ele não tem manifestação clínica da doença, mas se ele for um SS, ele tem a doença e ele precisa de acompanhamento do nascer até os últimos dias da vida dele. E a qualidade de vida e a sobrevivência dessas pessoas vão depender da assistência à saúde, do cuidado, mas especialmente do conhecimento. Esse conhecimento ele é muito decisivo e ele se torna essencial. Quando a gente discute todas as questões relacionadas à doença falciforme, e o paciente é a figura central, né, dessa atuação, a gente tem que entender que a gente tem que ter as manifestações, né, da doença variam de acordo com pessoas, mas ela sempre se apresenta numa gravidade clínica muito grande, né? Alterações de temperatura, essa pessoa precisa saber, né? As fases do desenvolvimento do ciclo da vida, precisa ter conhecimento. Os cuidados na infância, os cuidados na adolescência. Então, exige que esse paciente ele se dedique e tenha um conhecimento maior, né, no sentido de formular ali um autocuidado para poder promover essa qualidade de vida. E neste sentido, as associações, né, dos portadores, Pernambuco tem a APA, você tem hoje a Federação Nacional das Associações de Pessoas com Doença Falciforme, que é a FENAFAL, que cumpre um papel, né, bastante importante na atuação da organização, porque tem a questão dos direitos, da luta pelos direitos, né? É um paciente que ele não se apresenta como paciente, a pessoa com doença, com deficiência, ele se apresenta na característica de uma pessoa que não tem nenhum problema de saúde, mas ele pode vir a desenvolver algumas deficiências que implicam na sua mobilidade. Então, isso é um conhecimento que precisa ser acessado, né? Eu vou tirar a palavra paciente, por todos os usuários, né? Então, esses usuários, eles precisam ter um bom atendimento, lutar por uma atenção básica de qualidade que atenda às suas necessidades ali no território, que ele precisa também acessar o hemocentro. Ele é um paciente, hoje a gente tem uma dificuldade para os pacientes, é tirar os pacientes do hemocentro para levar para a unidade mais próxima, porque há uma questão da atualização do serviço, que essa discussão ainda, e a gente compreende essa questão porque, por ser uma doença que tem prevalência na população negra, o racismo institucional opera de forma muito forte dentro das instituições. E isso dificulta o acesso, como também inviabiliza alguns tratamentos. E o mais grave dessa situação é que, ao final de cada processo, você pode ter
a desagradável situação de óbito. Então, essa questão de as crianças precisam de um cuidado, a vacinação, né? Os pais de crianças que têm a doença falciforme precisam de fazer o ciclo vacinal, precisa fazer as consultas periódicas, né? Fazer o uso da penicilina profilática. Então, isso é uma ação que a descontinuidade no tratamento pode prejudicar muito. Você chega na fase da adolescência, vem o desenvolvimento da adolescência e esse paciente, esses usuários, muitas vezes, eles têm uma adolescência tardia no seu desenvolvimento por conta da complexidade e o impacto da doença. Então, são situações que o fortalecimento da compreensão e do entendimento dos usuários com relação à doença e o seu manejo individual e coletivo, porque a família também entra nesse processo, nessa cooperação, é muito decisivo, né, para essa qualidade de vida. E a gente tem uma preocupação de trabalhar muito a filosofia do autocuidado entre os pacientes, né, porque em algumas situações, por exemplo, nos adolescentes, né, é uma situação bem comum nos adolescentes. A úlcera de perna, que é uma das características da doença, não é que todos os usuários vão desenvolver, mas eles podem desenvolver, porque é um dos traços complexos, né, da doença, é uma das complexidades das interações clínicas da doença na sua gravidade. E isso é preciso que esses adolescentes saibam que eles precisam ter uma proteção mais das pernas, não se expor às quedas. O processo de cicatrização é longo, demorado por conta da dificuldade capilar, né? A vascularização é muito complicada porque a doença se dá, né, no sistema circulatório, é no sangue, né? Então, é importante alertar sobre isso porque o Brasil, em todos os estados do Brasil, a gente tem doença falciforme. Em alguns estados você tem uma quantidade maior. A gente cita aqui os estados negros do Brasil, onde teve a presença mais forte da população negra. Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Maranhão, entendeu? Esses estados são alguns dos estados que a gente tem uma concentração muito grande dessas populações. E Rio de Janeiro, né? Então, na Bahia você tem uma referência a partir do teste do pezinho, que é a triagem neonatal, que para cada 650 pessoas que nascem, tem ou terá doença falciforme. Então, é uma questão de saúde pública muito séria. Em Pernambuco é 1 para cada 1.400. Né? Você tem uma quantidade de pacientes muito grandes que ficam, né, permeando pelo sistema de saúde sem uma assistência adequada. A 16ª conferência ela é um marco importante nessa questão, principalmente para as pessoas com doença falciforme. Por quê? Da 8ª, eu tive a honra de participar da 8ª e a gente resgata os princípios da 8ª. Naquele momento, a luta era para instituir uma política de saúde a nível de Estado. Hoje é para fazer, né, com que essa política permaneça, a consolidação dessa política, no sentido de que a população precisa ter um mecanismo de Estado de saúde que possa atender com qualidade. E aí você tem hoje uma presença das representações aqui, das associações, da FENAFAL, da Bradfal, de outras entidades de São Paulo participando, porque essa luta tem tudo a ver com o SUS. Né? É uma luta, é a partir do SUS que os pacientes de doença falciforme passam a ter uma assistência, mais precisamente em 2005. Então a instituição da triagem neonatal do teste do pezinho que faz o diagnóstico precoce, o diagnóstico tardio que os municípios podem estar estruturando, né, com esse critério, a partir da política nacional, através do exame diagnóstico. Né, a atenção à gestação das mulheres com doença falciforme é um fator interessante aí no cuidado que a usuária deve ter, porque por ela ser uma mulher, em sua maioria da população negra, ela pode ser usuária da doença falciforme, uma pessoa que tem doença falciforme, mas ela pode desenvolver outras comorbidades relacionadas à própria questão racial, como a hipertensão, diabetes, outros casos que complica mais. A própria gravidez na mulher com doença falciforme, ela já necessita de uma atenção maior. E estimular esses usuários a ter esse conhecimento é também empoderá-los para que eles possam lutar dentro do Sistema Único de Saúde. Eu não vou poder lutar de uma patologia que eu tenho se eu não tenho esse conhecimento. Né? Então,
é um momento importante, né, de estar aqui. Tem uma moção sobre a questão, tem questões importantes de alta complexidade, como o transplante de medula óssea, né? O acesso a medicamentos é uma coisa muito importante para essa população, porque ela usa uma lista de fármacos que são fármacos que estão no componente especializado, não no componente básico. Do componente básico ao componente especializado, você vai fazer acesso, né, o uso desses medicamentos. Então esse acesso precisa estar garantido, esse paciente precisa, essa pessoa precisa estar empoderada, né, para estar fazendo essa reivindicação. Mas ela precisa também ter esse empoderamento no sentido do conhecimento, porque assim como todas as patologias, cada uma se manifesta de uma forma no organismo. Com as gravidades clínicas vai interagir mais ou menos. A depender do ambiente que você mora, se você mora em regiões de muito frio, aí o cuidado é maior, porque o impacto também na qualidade de vida e no processo vai interferir muito. Então são questões muito importantes que estão sendo debatidas aqui na 16ª conferência. A presença das pessoas com doenças falciformes aqui é muito importante, mas também no sentido desse empoderamento para sensibilizar a sociedade, no sentido que isso não é uma causa exclusivamente das pessoas com doença falciforme. É uma causa da população brasileira, porque são todas e todas brasileiras. E que independente de você ter ou não ter a doença falciforme, você é um agente, né, na promoção da saúde dessas pessoas. Então, convocar essas pessoas, ter esse esclarecimento, né, focar na pessoa com doença falciforme no sentido de fortalecê-la para a qualidade do tratamento, na compreensão também para ajudar outras pessoas, mas também de continuar nessa luta do SUS por atenção, né, as pessoas com doença falciforme. A gente sabe perfeitamente que a gente vive um momento de desmonte, né, das políticas públicas de saúde, e que essa é uma luta que ela é urgente, porque há mais de 500 anos que a população negra brasileira sofre com o descaso de Estado. Então, nós não podemos permitir que as pessoas continuem morrendo, que as crianças não possam frequentar a escola, sejam retiradas do processo da sua formação por conta da própria gravidade da doença. Precisa ter esse conhecimento para que as salas escolares também atendam essas necessidades e também inserir essa pessoa no mercado de trabalho com uma qualidade de vida melhor. Essas são algumas questões que a gente elenca, são muitas, mas essas são muito decisivas, né, para que essas pessoas tenham uma vida digna.